Olá, pessoal do primeiro ano F, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer a gravação da nossa última atividade, tá? Que foi a nossa última atividade, né? Na verdade, a primeira atividade do quarto bimestre, ok? Eu passei ela da semana do dia, de 20 a 30 de outubro, ok? Está lá no caderninho azul, Aprender Sempre, a partir da página 6, deixa eu só confirmar, isso, até o finalzinho, tá bom? Até a 14. Então, vamos lá, eu vou dividir essa atividade, essa correção em duas partes, para não ficar muito grande, muito longo o vídeo. Comecemos, sequência 2. Leia o texto 4 a seguir, não, tá errado aqui. Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 5. Quarentena em São Paulo, segura pico da pandemia e impede sobrecarga de leitos, aponta estudo. Sem contenção, seriam necessários mais 20 mil leitos só na capital, diz Instituto Butantan em parceria com o Centro de Contingência e UNB. Segunda-feira, 30 de março de 2020, 14h04, do portal do governo. As medidas de contenção ao novo coronavírus implementadas no estado pelo governo de São Paulo surtiram efeito e já seguram a disseminação do Covid-19, garantindo disponibilidade de leitos na rede hospitalar. Sem a quarentena decretada pelas administrações estadual e municipal da capital, o pico de casos de internação ocorreria já na primeira semana de abril e o sistema de saúde entraria em colapso. A conclusão é de um estudo feito pelo Instituto Butantan, em parceria com o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e a Universidade de Brasília. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 30, no Palácio dos Bandeirantes, durante entrevista coletiva com o governador João Dória. É uma explicação científica e fundamentada para mostrar a importância das medidas restritivas que foram adotadas em São Paulo. Peço mais uma vez às pessoas que fiquem em casa e preservem suas vidas. Nós teremos a oportunidade de recuperar a economia de São Paulo, o mais pujante do país. Mas, neste momento, a nossa prioridade é proteger vidas, disse Dória. Os resultados do estudo foram detalhados pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Os dados mostram que, antes da quarentena, a velocidade da transmissão de casos era de 1 pessoa para 6, o que exigiria acrescentar 20 mil leitos à rede pública da capital paulista, dos quais 14 mil hospitalares e 6 mil de UTI, unidade de terapia intensiva. O Butantan e o Centro de Contingência já haviam divulgado na última sexta-feira, dia 27, que as medidas de restrição vigentes reduziram os índices de contágio. A taxa era de 1 pessoa para 3 em 20 de março e caiu de 1 pessoa para 2 pessoas em 25 de março. A cidade de São Paulo possui cerca de 6 mil leitos hospitalares e outros 1.000 de UTI. Com a redução do contágio em razão do distanciamento social, o pico de internações na capital pelo novo coronavírus está projetado para a última semana de abril. E, conforme o estudo, a necessidade de acréscimo de leitos à rede será substancialmente menor, sem colapsar o sistema. Ainda segundo projeções realizadas por epidemiologistas no Instituto Butantan, sem as medidas de restrições do governo de São Paulo, a epidemia de coronavírus do estado duraria 180 dias, contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado, e terminaria em setembro. Nesse cenário, seriam, ao todo, 277 mil mortes e 1,3 milhões de hospitalizados
e 315 mil casos graves com necessidade de internação em UTI. Bom, então nós temos aqui um texto, é uma reportagem, né? Na verdade, é uma reportagem, né? Sobre aí o assunto da quarentena em São Paulo. As características aí bem marcantes, o título, aí nós temos o subtítulo ou lead, né? Que a gente conhece também, pode ser chamado de lead, né? A data, a hora, o jornal, né? Que veiculou a informação e a informação em si. Então vamos para a primeira pergunta. Após a realização da leitura, responda as questões 1 a 3, de acordo com o que se pede. Vejamos. 1. Os dados do estudo feito pelo Instituto Butantan, em parceria com o Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo e a UNB, mostram que, antes da quarentena, a velocidade da transmissão de casos era. Então, nós podemos ver aqui que antes da quarentena, no parágrafo, vamos ver, 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, ele fala, os dados mostram que antes da quarentena, a velocidade de transmissão de casos era de uma pessoa para 6. E aí, no sexto parágrafo, ele fala, com as medidas de restrição vigentes, reduziram os índices de contágio. A taxa era de uma pessoa para 3. Então, aqui, ele fala, né? Então, os dados mostram que antes da quarentena, a velocidade de transmissão de casos era de uma pessoa para 3. Não é, né? De uma pessoa para 6, sim. De uma pessoa para 6. E o índice que foi reduzido com a quarentena? Sim, o índice foi reduzido com a quarentena. C, de uma pessoa para 6? Sim, mas olha aqui, índice que aumentou. Não. Então, a opção certa é a B. Segundo as projeções dos epidemiologistas do Instituto Butantan, sem as medidas de restrição do governo de São Paulo, a epidemia de coronavírus no estado duraria quanto tempo? Então, tá aqui no último parágrafo. Ainda segundo projeções realizadas por epidemiologistas no Instituto Butantan, sem as medidas de restrições do governo de São Paulo, a epidemia do coronavírus no estado de São Paulo duraria 180 dias, contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado, certo? Então, E, 180 dias, contados desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado. Aí tem 180 dias contado desde janeiro? Não. 180 dias contado desde março? Não, né? E as outras também não. 3. O texto revela a importância da quarentena a partir de opiniões do presidente. Esse texto é de opinião? Não. Esse texto não é de opinião. Então, lembra que eu falei, né, que é uma reportagem com dados, olha só, com dados que foram retirados, né, especialmente do Instituto Butantan, do Centro de Contingência e da Universidade de Brasília, tá? Então, essas informações, o texto revela a importância da quarentena a partir de opinião? Não, né? Dados retirados de um estudo científico? Sim, porque o estudo foi retirado, né, foi realizado pelo Instituto Butantan, o Centro de Contingência e a UNB. D, de comparação entre o número de São Paulo e Rio? Não tem comparação. Entre o número de Brasil e China? Não. Então, tá aqui, é a C, né? De dados retirados de estudo científico. 4. Os índices de contágio, segundo o texto jornalístico, reduziram devido a... Então, vamos lá. Aqui vamos no texto. Então, vamos ver as opções, né? Aqui no texto, ele fala, a cidade de São Paulo, com a redução do contágio em razão do distanciamento social. Então, esse é um motivo aí, né? Aqui ele traz as opções, os índices de contágio, segundo o texto jornalístico, reduziram devido a diminuição dos casos graves.
B, aumento do número de leitos da UTI. C, aumento do número de leitos hospitalares. D, medidas de restrição vigentes. E diminuição da velocidade de transmissão do vírus. Tá aqui, né, as medidas de restrição vigente, que são quais? Especialmente o distanciamento social. 5. Releia o texto. Reflita sobre a importância das medidas de contenção ao novo coronavírus, implementadas no estado pelo governo de São Paulo. Serem baseadas em estudos científicos, como revela o trabalho desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o Centro de Contingência e UNB. Então, reflita sobre a importância, certo, implementada. Então, conclui-se o que, né, gente? Olha lá, ó, o que se conclui com a reportagem é que a pesquisa, né, do Instituto Butantan com o Centro de Contingência e a UNB mostra que a principal medida para a diminuição do contágio do novo coronavírus é o distanciamento social, tá? Então, nós vamos parar aqui e aí a gente vai fazer a sequência 3 no próximo vídeo, ok, pessoal? Grande abraço a todos!